chamando agora a próxima palestra para falar de monitoramento de dioxinas e furanos. O Marcos Ferreira Tenório, da Hydrocarbon Solutions, e o Edson Lareira, também da Hydrocarbon Solutions. Os dois aí, mestres, vão falar para a gente como que é esse monitoramento. Bem-vindos, os dois. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer para a gente estar aqui, tá? A gente vai falar um pouco da história da HCS. A HCS, ela é uma empresa que apareceu em 2019 e a gente, junto com a Oceanos, vem andando junto. É uma empresa que completa escopo, a gente anda junto com a Oceanos e a gente faz um complemento de escopo na parte de dioxinas e furanos, tanto ambiental quanto de alimentos, e a gente também faz a parte de geoquímica orgânica, que é uma palestra de quinta-feira, tá, que o Edson vai dar para vocês. Infelizmente, eu vou ter que voltar para o Rio, que eu estou terminando o doutorado, eu tenho que fazer uma apresentação na UF na quinta-feira, tá, mas a gente vai apresentar bem completo, porque a gente aqui é um time. A gente é diretor, tá, da HCS e do Grupo Oceanos. Tá, e a gente vai falar agora sobre dioxinas e furanos na parte ambiental, um pouquinho de alimento, porque é importante para a gente entender todo esse ciclo, tá? Mas vamos que vamos. Tá, só uma breve introdução das dioxinas e furanos. Dioxinas e furanos são os dibenzodioxinas fluorocloradas e os dibenzofuranos. Tá? Então, a gente tem 210 possibilidades de formação dessa molécula. É uma molécula com cloro, uma molécula orgânica com cloro. Tá? E, pela Organização Mundial de Saúde, a gente vai fazer um monitoramento de 7 dioxinas e 10 furanos. E, além disso, a gente também faz um monitoramento de 12 PCBs sob formas de dioxinas, tá? Que causam males à saúde humana. Tá? Basicamente, o processo de formação é cloro, queima, gera dioxina, vai para o meio ambiente e a gente tem que fazer esse monitoramento. Tá? Então, um processo principal da gente fazer o controle de dioxinas é saber o que está sendo queimado no incinerador. A matéria de queima é muito importante e, mais para frente, eu vou explicar para vocês por quê. Tá? E entender esses processos, e quem faz a parte de queima tem que entender que existe uma temperatura ótima de formação de dioxinas. Então, a empresa ela precisa encontrar um resfriamento mais rápido, alguma outra forma para ela poder gerar o menor impacto possível ao meio ambiente. E a gente tem que agradecer a CETESB aqui, que a CETESB ela faz todo um controle de qualidade ambiental em São Paulo, e a gente gostaria que esse controle fosse estendido para o resto do Brasil. Tá? Os maiores clientes da gente estão aqui em São Paulo. Inclusive, Marcos, só fazendo uma adendo a isso, a CETESB ela é responsável pela criação, com a cooperação GTZ alemã, de estabelecer no Brasil as análises de dioxinas e furanos. Ok, tá. Meu nome é Pedro Paulo, sou um dos diretores também da HCS. Esse é um assunto bem importante, falando sobre contaminação de dioxinas, porque a CETESB, na verdade, ela começou, né, lá no ano 2000, com a cooperação GTZ alemã, e estabeleceu aqui no Brasil, através da CETESB, os primeiros passos de instalação de um laboratório de dioxinas no Brasil, né? E, devido a essa dificuldade, né, dos laboratórios, porque, obviamente, é uma análise que é muito, muito, muito delicada, exige especialistas mesmo com uma experiência muito grande, né, por ser uma análise bem sensível, a CETESB foi a pioneira aqui no Brasil de desenvolver junto à cooperação GTZ alemã. Era essa contribuição que eu queria dar aí para vocês. Obrigado, Pepe. Só para complementar, assim, o primeiro escândalo de dioxinas foi em 1999, aqui em São Paulo, em Santo André, onde uma empresa queimou o PVC, e aí começou toda uma corrida atrás da tecnologia para poder analisar dioxinas e furanos no Brasil. E aonde é que podia analisar dioxinas e furanos no Brasil? No CENPES. Era o único lugar do Brasil que tinha alta resolução naquele momento, que poderia fazer análise de dioxinas e furanos. Então, em 2000, foi desenvolvido no CENPES, e aí o CENPES também trabalha com a parte de petróleo, e a gente foi
trabalhou com o pessoal que saiu do SEMPES, e assim, a gente vem, desde os anos 2000, implementando dioxinas e trabalhando com dioxinas e furanos ao longo de todos esses processos, né? Todas essas crises, a grande última crise foi em 2016, mas a gente tem monitorado bem. Por isso, hoje a gente foca que a gente tem que monitorar tanto a parte ambiental, que é onde é o precursor das dioxinas e furanos, mas também a gente tem que fazer um monitoramento de todo o alimento que está próximo a essa cadeia. Tá? E aí a gente vai para a rota de exposição. Só dar uma contribuição nesse acidente que o Marcos falou do início de 99, início dos anos 2000, que eu participei da coleta dessas amostras. Então, o que aconteceu nesse evento? Era uma empresa, como o Marcos falou, de PVC, e começou a se monitorar dioxinas e furanos e viu que existia no gado. Começou a pegar gado contaminado com dioxinas e furanos e começou a vir na cadeia produtiva do gado. A dioxina ela é lipossolúvel, então ela estava na gordura do animal, estava contaminando, e aí começou a vir na cadeia produtiva e se detectou que a ração que esse gado estava se alimentando estava contaminada de dioxina. E essa ração era feita à base de frutas cítricas. Pegava bagaço de frutas cítricas e processava a ração e dava ração para o animal. E aí começou a investigar essa produção dessa ração. E como essa ração era feita de frutas cítricas, eles usavam para retirar a umidade e controlar pH no processo de produção da ração, a cal, porque a cal ela era utilizada para retirar a umidade e controlar o pH dessa ração. E aí viram que a cal estava contaminada. E aí começaram a investigar de onde vinha a cal. E a cal vinha, como o Marcos falou, de uma indústria de PVC. Era um subproduto da produção de PVC, era essa cal. E a indústria de PVC vendia a cal para a indústria de ração. A indústria de ração pegava o bagaço de frutas cítricas, juntava a cal e dava para o animal. E aí começou a ter essa contaminação e foi o primeiro boom de dioxinas e furanos no Brasil, lá em 99, 2000. Tá, só para ilustrar a cadeia produtiva, a dioxina e furano é gerada no incinerador ou em algum processo de queima, e a matéria-prima que é colocada lá é que vai dizer qual é o tipo de congênere que a gente vai encontrar. Se eu colocar um pallet com fungicida, eu vou encontrar tetradioxina. Se eu colocar alguma outra matéria com pesticida, eu vou encontrar furano. Se eu colocar seringa de hospitalar para queimar, eu vou encontrar outro tipo de processo. Tá? Então, a gente tem que fazer toda essa parte do monitoramento ambiental, tá? Desde a parte da emissão atmosférica, água e solo. O Edson falou, a dioxina ela é lipossolúvel, ela dissolve, ela solubiliza em gordura, mas se ela decair no solo, ela vai ficar persistente ali. Na água é um pouco mais difícil, mas a gente encontra bastante dioxina em água também. Depende do processo. Tá? E aí, a rota de exposição, a gente não controla o vento. Tá? Então, normalmente, quando está tendo um incinerador, não necessariamente uma amostra que vai estar próxima da outra vai ter a mesma concentração de dioxina. Ela decai diferente. Mas, na ordem de grandeza e para o estudo, é sempre válido a gente fazer um mapeamento mais completo. Tá? E aí, por aí vai, como o Edson falou, a gente vai fazendo um monitoramento desde do frango, do boi, da alimentação de consumo animal, até chegar na gente. Isso é justamente para não prejudicar o ser humano. Tá? E, basicamente, a gente faz esse monitoramento porque são moléculas que prejudicam a nossa saúde. Tá? E elas podem causar desde espinhas mais severas até câncer. Tá? Então, a Organização Mundial de Saúde ela preconiza que a gente faça o monitoramento das 7 dioxinas, dos 12 furanos e dos 12 PCBs sob formas de dioxina. Tá? E aí tem as legislações. Tá? As legislações ambientais, a gente tem 5 hoje operando no Brasil. A 316, o CONAMA 316, que faz a parte de emissão atmosférica, a gente monitora muito aqui em São Paulo, mas os outros estados ainda deixam a desejar. Então, a gente acredita que os órgãos responsáveis, atuando de forma mais responsável, vai conseguir aumentar o monitoramento, que é bom para a gente entender toda a cadeia produtiva. Tá? E, além disso, a gente também, no nosso escopo, a gente atende a toda a parte de consumo humano e consumo animal. Tá? Eu não falei no início, mas a gente tem a 17.025, é um item obrigatório para o laboratório, e para atendimento aos alimentos, a gente é certificado pelo Ministério da Agricultura, tá? Porque isso é fundamental para poder garantir todo o processo e a rastreabilidade da informação. Tá? Falar um pouco da HCS e a dioxinas. Só
Obviamente que nós não estamos esquecendo dos estados que têm seus papéis, né? Obviamente, através da CETESB, que é aqui em São Paulo, tem várias decisões de diretorias relacionadas ao controle aí, tanto das emissões, como também da parte solo, da parte hídrica, de dioxinas e furanos e PCBs. Bom, voltando aqui, a gente tem a parte de certificação, tá? A gente tem a 17.025, todos as certificações necessárias para operar. A gente está tirando o INEA agora, tá? Para a parte de emissão atmosférica, tá? E a gente trabalha, para trabalhar com a 17.025, a gente precisa ter todos os métodos validados, tá? A equipe qualificada. E quando a gente fala em equipe qualificada, a gente tem eu, Edson, Cristiane, Ana Lúcia, que trabalham com dioxinas desde 2000. E o Pedro Félix, que trabalha há 10 anos com dioxinas e furanos. Então, a gente tem a equipe bastante qualificada, que entende toda a parte analítica propriamente dita, porque a gente tem uma série de matrizes complexas que a gente trabalha, começando com gramas e terminando em microlitros, em poucos microlitros, para trabalhar em 10 a menos 15, que é fentograma. Então, é uma concentração muito baixa, por isso que a gente precisa usar um equipamento chamado cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massa, acoplado a outro espectrômetro de massas, o massas-massas, tá? Senão a gente não consegue chegar no limite de quantificação necessário. Tá? Além disso, o laboratório trabalha com controle analítico diário, amostra spikeada, amostra duplicada, branco de processo, uso de materiais de referência para poder checar a qualidade da equipe, tá? Equipamentos calibrados. A gente hoje trabalha com a Agilent. A Agilent talvez seja a maior referência mundial em cromatografia gasosa. A gente tem um contrato de manutenção com eles, que se o equipamento parar, quebrar, eles têm 2 dias para colocar o equipamento funcionando. Nós temos 3 equipamentos, estamos comprando o 4º, agora já chegou e vai ser instalado. Tá? Além disso, a gente faz os ensaios de proficiências, que continua sendo requisito para o Inmetro, e trabalhamos com a amostra cega, que é a amostra que é contaminada, e a gente, de vez em quando, coloca no fluxo analítico para chegar no mesmo resultado, cria-se carta-controle, cria uma série de requisitos necessários para poder fazer um atendimento ao Inmetro, que não é nada burocrático, realmente é algo para a gente trabalhar com qualidade. A gente entende que o Inmetro é um facilitador da vida do laboratório, porque quando a gente preenche todos os controles adequadamente, cartas-controles, a gente está com o nosso processo dominado. E quando o processo está organizado, a gente sabe que a gente confia no nosso resultado. Tá? E aí, basicamente, a gente tem 2 laboratórios, tá? O laboratório ambiental e o laboratório de alimento, para consumo humano e animal. O laboratório de meio ambiente ele tem 2 fluxos de trabalho. Tá? Um fluxo que é só para emissão atmosférica. A emissão atmosférica é a mãe da dioxina, então o background dela é muito maior do que os outros. Tá? Normalmente, eu vou encontrar dioxinas e furanos em emissão atmosférica, se a matéria de queima ela tiver. Quase 100% das vezes. Tá? Em graus diferentes de contaminação, mas a gente sempre encontra um ou outro congênero. E a gente também tem o fluxo analítico de água e solo, que, como eu falei, é um background inferior. Então, são linhas de processo separado, sempre evitando contaminação cruzada. E, para evitar contaminação cruzada e para respeitar também as diretrizes do Ministério da Agricultura, o recebimento de alimentos é diferente do recebimento ambiental. São 2 recebimentos separados em andares distintos. Tá? E a gente tem o da parte ambiental, que também são linhas de processos separadas, mas, basicamente, todo o processo de preparo de dioxinas e furanos é cleanup, concentração, transferência e injeção. Eu tenho equipamento que custa R$2 milhões para fazer essa análise. Mas o preparo é o segredo do sucesso. Eu não consigo, o equipamento não mente. Se eu não tiver um preparo adequado, uma equipe qualificada, uma equipe responsável, eu não consigo encontrar a recuperação do padrão e a excelência da análise. E hoje a gente está com uma faixa de repetição quase 0, bem próximo a 0. Normalmente, a gente tem repetição com interferente de matriz. Aí tem que fazer mais cleanup, e aí essa diferença de cleanup ela requer o tempo de entrega do nosso resultado. Normalmente, quando a gente trabalha com gordura, a gente entrega em 3 dias, alimento para consumo humano, consumo animal, a gente entrega em 7, porque tem que remover o maior número de compostos que interferem na análise, e o ambiental a gente consegue entregar de 10 a 12 dias também, porque são processos maiores. Tempo de extração em Soxhlet, e aí eu fico 48 horas extraindo, e aí eu vou realmente respeitando o tempo analítico. Marcos,
Só dar um adendo para vocês. O Marcos falou da parte de preparo, e assim, o Marcos é o responsável pelo laboratório de preparo. Assim, a gente se divide bem na parte da diretoria técnica, mas eu fico mais na parte instrumental e o Marcos mais com o pessoal do preparo. E falar para vocês o quão importante é o preparo da dioxina para o laboratório instrumental. Geralmente, quando a gente vê métodos analíticos em química orgânica, a gente vê uma recuperação de 70 a 120, de 80 a 120, 70 a 130. Na dioxina, a gente tem congênere que a própria EPA preconiza a recuperação de 40%. Então, para vocês verem como é difícil recuperar essas moléculas durante todo o preparo. Eu tenho limite de aceitação de 40% de recuperação no meu padrão, porque a dioxina ela é muito crítica para recuperar. Ela fica no vidro, então, por isso que a gente tem laboratório separado, vidraria separada, e o background do laboratório vai subindo com o passar do tempo. E, com o passar do tempo, a gente descarta toda a vidraria, compra toda a vidraria nova que você não consegue mais tirar a dioxina do vidro. Então, o preparo da dioxina é extremamente crítico, extremamente crítico. Tá aí só para ilustrar o equipamento que a gente trabalha. É um resultado qualitativo para a gente ver um solvente em cima, em azul, e os padrões que são isotopicamente modificados. Tá? Então, cada congênere que eu monitoro, ele tem o seu padrão isotopicamente modificado. Por isso, a análise de dioxinas é um pouco elevada, o preço dela. Tá? E aí eu pego, faço toda a quantificação, e aí eu extraio uma planilha, coloco dentro da nossa base de dados, a gente trabalha com MyLins, tá? E aí é tudo automatizado, sem manipulação de dado, isso, até gerar o relatório final. Tá? E aí está o nosso laudo, só para exemplificar. Tá? A gente faz um comparativo, eu não sei se todos têm acesso à dioxina, se já ouviram falar, mas, basicamente, a conta da dioxina é resultado que sai do equipamento, cada congênere tem um grau de toxicidade, eu faço a multiplicação do congênere, do resultado do equipamento pelo seu grau de toxicidade, e, no final, eu faço um somatório de tudo. E aí eu tenho o resultado chamado upper bound. Esse resultado upper bound é que vai fazer o comparativo com as legislações. Então, é esse resultado que vai me dizer se a amostra está dentro ou não, se comparada a tal legislação de interesse. Tá? E aí, por que eu não reporto só esse resultado, só o resultado do somatório? Poderia só tomar o resultado do final, mas eu reporto o resultado de cada congênere. Porque eu falei para vocês que o que vale na formação das dioxinas e furanos é o precursor dele, o que está queimando. E aí, esse resultado de cada congênere vai dizer: eu queimei plástico, eu queimei fungicida, eu queimei pesticida, eu queimei PCB, e assim por aí eu vou conseguir fazer uma investigação, um primeiro processo investigativo para poder chegar à solução do meu problema. Tá? E aí a gente reporta também, além disso, que não é obrigatório, mas a gente acha importante, a recuperação do padrão de cada análise para poder dar mais confiança ainda no resultado. Só para completar, hoje a HCS ela tem o maior escopo de dioxinas do Brasil. A gente consegue analisar todas as legislações que tem em meio ambiente e em alimentos acreditada na 17.025. E, além disso, a gente está acreditando algumas outras matrizes que não precisam de acreditação, mas a gente acha importante ter. Não tem legislação, mas a gente imagina que vai ser importante, então a gente também está tendo esse cuidado já para fazer essa antecipação, para poder entrar na frente do mercado em outras matrizes. Bom, era isso, gente.